E também nos brindar com a palestra cujo tema é Estoicismo, Migrações e Direitos Humanos. Precisamos de um novo paradigma de coração. Com a palavra, professora, obrigado. Eu que agradeço. Acho que não precisa. Obrigada. Agradeço o convite. Gostaria de cumprimentar a mesa na figura do desembargador José Marcos Mundelli. Agradeço a iniciativa do Renato junto com o Walter, que já estiveram lá na Faculdade de Educação, dialogando com a gente diversas vezes, né? Acho que o Renato foi extremamente generoso em me colocar no mesmo patamar que a professora Rosana, porque ela é a autoridade do tema. Eu não sou. Eu flerto com o tema da migração desde o momento que eu conheci o professor Vedovato. Ele foi meu professor na faculdade e agora a gente trabalha juntos na Unicamp. E, num determinado momento, a gente fez uma proposta para a reitoria de uma atividade pontual, e a reitoria nos colocou em diálogo com a professora Rosana, e esses laços foram sendo estreitados ao longo do caminho. Mas eu tenho muito mais recebido conhecimento deles do que ofertado esse conhecimento. Acho que é importante dizer esse preâmbulo, porque a minha contribuição vem na composição de um mosaico científico para trazer algumas situações em que a gente coloca as políticas públicas em diálogo com o direito, né, mas em especial nessa temática com um pano de fundo filosófico. Né, em especial para demonstrar que a filosofia ela tem um sentido. A filosofia não é só uma discussão ou uma tentativa de justificativa de atividades. Né? A filosofia, se em algum momento a gente fala, às vezes, no direito, precisa usar o bom senso. O aporte teórico-filosófico, ele é um bom direcionamento para o que a gente possa chamar aí de bom senso. Né? E numa temática tão importante como essa, das migrações, essa discussão precisa ser reiterada constantemente. Então, a minha contribuição aqui hoje, o título que eu propus foi Estoicismo, Migrações e Direitos Humanos, precisamos de um outro paradigma, e essa contribuição ela tem duas bases principais. Uma é um capítulo no livro de migrações, que a professora Rosana demonstrou, Migrações Fronteiriças, que tem o título Estoicismo, Migrações e Direitos Humanos, Considerações Teórico-Filosóficas, em que eu escrevo o artigo junto com o professor Vedovato e com o professor Mauro Cardoso Simões, eles são da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, e com o oferecimento de uma disciplina chamada Políticas Públicas e Interpretação Jurídica, lá na Faculdade de Educação. Já tem 5 anos que a gente oferece essa disciplina, ela ocorre todo o primeiro semestre do ano, e eu deixo aqui o convite para vocês, qualquer pessoa, não só nessa, alô? Não só nessa, alô? Não só nessa, como em outras tantas disciplinas, vocês podem se inscrever como alunos especiais, né? E o mais interessante de ser aluno especial, para mim, né, na expectativa, é que a gente tem uma troca super rica de pessoas. Eu estou vendo aqui os ex-alunos, tu tá balançando a cabeça, a gente coloca pessoas bastante distintas para conversar, e aí, na verdade, o professor Vedovato e eu que acabamos ganhando mais. Porque como a gente acompanha todos os grupos, a gente dialoga com muita gente. Né? Então, são esses 2 pontos que vão me ajudar aqui nessa conversa com vocês hoje. O objetivo, então, olha, eu sou uma pessoa muito prolixa, viu, gente? Por isso que eu tenho cola, eu não consigo fazer que nem a professora Rosana, nós vamos ficar aqui até amanhã. Pode? Pronto. A ideia, então, hoje, nessa conversa, e foi bom a partir dos dados que a professora Rosana traz, porque ela demonstra para a gente que são problemas reais, né? Já com uma estruturação de dados que podem nos ajudar a pensar as políticas públicas necessárias para transpor as dificuldades que esses dados estão demonstrando. Agora, qual é o posicionamento que nós vamos tomar ou devemos ter diante desses problemas? Então, a ideia aqui é problematizar a figura dos migrantes a partir da filosofia estoica, tá? Em que eu vou destacar essas contribuições em 3 variantes dos estoicos.
que é a variante lógica, a variante física e a variante ética, dentro da matriz filosófica, com a base num autor chamado Oney Queiroz Assis, que discutiu em tese de doutorado a relação entre o direito e o estoicismo. Em primeiro lugar, eu queria deixar estabelecido que a ideia não é criticar ou colocar em questionamento uma situação de soberania. Ana, você está pedindo, então, conforme você vai fazendo essas discussões, de que o Brasil tem que abrir mão, os países têm que abrir mão da soberania, nós vamos ter uma grande comunidade, como vocês vão ver, os estoicos pensam no sentido de cosmópolis. Não é isso. Mas a ideia é colocar acima disso as pessoas. Essa é a proposta inicial, né? A soberania tem que estar a serviço de. Né? Por isso que a gente discute a organização de Estado, né? Quando a gente tem essas preocupações, o foco é o indivíduo, é a pessoa. Né? E da mesma forma como a professora Rosana colocou para nós, da questão do século XXI ser aí um divisor de águas, agora a gente fala de fluxos migratórios com base em populações vulneráveis e também vinculada a problemas de xenofobia e preconceito bastante visíveis, há então a necessidade, vem a justificativa de fortalecer o vínculo dos migrantes com os direitos humanos, né? Que são imprescindíveis aí para o andamento da do Estado, né? E da humanidade, para que a gente não caia em questões que, como por exemplo, Rosa Luxemburgo, Issy Mesaro já falaram de barbárie, né? Entretanto, às vezes nós conseguimos aqui no século XXI uma barbárie com alguns requintes de crueldade, nesses processos de compreensão e de aceitação de outras pessoas, né? Então, tendo isso como um preâmbulo, a minha fala tem 3 momentos. O primeiro deles é estabelecer com vocês quem são os estoicos, tipo, do que você está falando, né? Em segundo lugar, destacar as relações que a gente pode traçar entre o estoicismo e os migrantes, a fim de fortalecer a ideia de direitos humanos e que eles devem ser os condutores da atual situação dos migrantes no Brasil. Em especial, de acordo com o que preconiza o artigo 3º da Lei de Imigração, o inciso 1º, né? Ele é um artigo que fala dos princípios e das garantias, mas o inciso 1º, o artigo 3º fala: a política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1º, universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. E aí ele vem com um rol bastante extensivo, como a própria professora destacou, né, da qualidade que essa lei traz para nós em termos de direcionamento de como compreender esses migrantes. E vou ir para as considerações finais. E claro, sempre aberta para que a gente possa estabelecer o diálogo. Bom, quem são os estoicos, então, e por que eu estou trazendo eles como vínculo com a temática de direitos humanos, né? Ela é uma escola filosófica do período helenista, então estou falando aqui de 300 anos antes de Cristo, mais ou menos, é o período que ela se estabelece. Ela é fundada em Atenas, por Zenão de Cício, e ela se chama estoica porque naquele momento as escolas, quando elas se estabeleciam, elas tinham o nome do lugar onde elas estavam. Então, a estoa, né, como se fosse o pórtico em grego, tornou-se então estoica. Por isso que chama a escola dos estoicos. Ela tem 3 grandes períodos importantes. O período antigo, que é representado por seus fundadores, Zenão de Cício, Cleanto e Crisipo. Às vezes a gente ouve um pouco do Crisipo em filosofia do direito, né? Um segundo momento, que é o período médio, caracterizado por uma consolidação em Roma, com destaque para Panécio, Posidônio, e aí o imperial, que é a parte onde eu vou focar mais a minha discussão, e onde a gente tem 3 expoentes, 2 deles também conhecidos, que é Marco Aurélio, e Sêneca e Epiteto. Eles acabam se distanciando um pouco da discussão originária, que é mais pautada numa discussão lógico-filosófica, e acabam pautando aí, trazendo também uma discussão física e ética, que é por isso que eu trago para vocês essas 3 variantes de diálogo na perspectiva estoica. A despeito da dificuldade de se reunir os textos dos estoicos na atualidade, encontrar afinidades nesses processos de reconstrução, a gente pode dizer que
um dos pontos de convergência em torno do reconhecimento do estoicismo entre os filósofos é de que é um precursor do humanismo. Há uma escola precursora do humanismo. Então, os direitos humanos, a discussão de direitos humanos, né, essa compreensão que a gente tem hoje da dignidade humana, ainda que seja aí um significante vazio, uma perspectiva do Laclau, né, em que eu posso atribuir diversos sentidos no discurso, é um consenso de que eles são precursores desse humanismo. O Celso Laffer, inclusive, vai relacionar com o direito natural. Tem uma citação dele que vai dizer a relação é com a pessoa humana enquanto valor-fonte da ordem de vida em sociedade, né? E a filosofia estoica, então, parte da existência de uma comunidade do gênero humano, que reclama um direito universal. Então, a primeira coisa que os estoicos vão estabelecer é que nós temos um único gênero, os humanos, né? Entretanto, ocorre para os estoicos também que, se temos um único gênero, o mundo ele tem que ser entendido também como um único lugar. É uma cosmópolis. O mundo é a cosmópolis, é a grande cidade, né? Onde nós vamos participar como iguais e amigos. E essa igualdade não vai, em nenhum momento, anular as diferenças, muito pelo contrário. Porque eles vão reconhecer em cada indivíduo um universo em si mesmo, um mundo na sua inteireza. Então, eles estão dizendo que a cosmópolis é criada pelo gênero humano e cada um dos indivíduos é em si mesmo um universo particular, né? Parece uma discussão muito próxima do que a gente tem resgatado na atualidade, em especial com autores que acabam seguindo um pouco o Boaventura de Souza Santos, o Edgar Morin, né? Mas são, na verdade, os estoicos já tinham essa perspectiva de compreensão geral, né? E o cerne da filosofia vai ficar, então, na teoria do desenvolvimento, no desenvolvimento de uma teoria da humanidade, né? É um vínculo que vai dando força para desdobramento dos direitos humanos, baseados no princípio da dignidade da pessoa humana, que, acho que não preciso me estender muito, mas é a base do Estado Democrático de Direito. Então, uma vez que eu digo que dignidade humana é pressuposto de Estado Democrático de Direito, eu estou dizendo que eu preciso reconhecer diferenças, processos, pessoas para construir um Estado de direito dialógico, né? Porque a democracia, hoje eu vejo os meus alunos, você pergunta o que é democracia, eles falam, vão votar, né? Aí eu tenho vontade de ter um chilique, né? Porque a questão da democracia, ela exige muito mais o processo de diálogo do que especificamente a votação. A votação é porque a gente não conseguiu chegar num consenso. E consenso não é abrir mão das nossas compreensões. Consenso é um processo de orquestramento, de concertação de diferentes compreensões, né? E nós temos que alternar os nossos polos. Então, nesse processo a gente ganha mais, às vezes a gente não ganha nada, às vezes a gente ganha menos, né? Tem que ser uma coisa mais dinâmica. Então, considerando que a dignidade da pessoa humana é o princípio, que é pressuposto do Estado Democrático de Direito, como é que a gente trabalha com ela e reforçamos essa dignidade para compreensão dos migrantes, né? Talvez essa proposta que eu tenha trazido para vocês, uma discussão paradigmática, né? Ela vem no sentido de que no Brasil, e a professora Rosana tocou bastante nesse assunto, o tema sempre foi tratado na perspectiva normativa pelo processo de limitação, pela exclusão. Então, na primeira fase normativa do Estatuto do Estrangeiro e a Lei 818 de 49, o limite ficava materializado na identificação do sujeito, a pessoa que vem de fora. Ele não é daqui, né? Na fase atual da nova lei de imigração, a despeito dos princípios e garantias baseados numa discussão de direitos humanos, nós ainda também temos um processo de exclusão. É de onde vem a pessoa. E de onde vem a pessoa é aquilo que acaba determinando se ela é migrante, residente fronteiriço, visitante, apátrida, isso tudo lá no artigo, já é o artigo de entrada da nova lei de imigração, né, o artigo 1º. Em quaisquer dessas duas fases, então, que eu mencionei para vocês, a ideia de limite de exclusão, ou seja, de não pertencimento, ela existe, o que vai absolutamente contra
a proposta da filosofia estoica, ao considerar que somos todos moradores de uma mesma cosmópolis, né? Até tem uma frase muito interessante deles, chega a ser um pouco romantizada até. Ele diz, somos fagulhas do mesmo logos, né? Então, viemos do mesmo lugar. Temos essa característica em comum. Por outro lado, é importante deixar claro aqui também, no que vem a definir a questão dos estoicos, da filosofia estoica, que as características globais dessa filosofia ela podem acabar encorajando uma ideia equivocada sobre a ausência de compromisso lógico e teórico, como ocorre atualmente com algumas correntes pós-modernas, que às vezes as pessoas entendem a pós-modernidade ou autores pós-modernos como se pudesse tudo, pode fazer qualquer coisa. Não é bem por aí, né? Em especial porque a filosofia estoica ela é reconhecida como a primeira da história a desejar ser e autoafirmar-se sistemática. Então ela já trazia uma ideia de organismo, de sistema, né, com partes solidárias entre si. Então ela é a primeira que vai tentar uma organização, a primeira vai tentar, vamos fazer uma aberração teórica aqui, um processo cartesiano, né? Aberração teórica e Cartes está aí há não sei quantos milhões de séculos depois dos estoicos, né? Nesse sentido, então, o autor, né, o Niqueiroz Assis, que eu trago para vocês, vai destacar que a sabedoria para os estoicos é a ciência ou conhecimento das coisas divinas e humanas, e a filosofia é a prática da virtude adequada a essa sabedoria. Em linhas gerais, ele está dizendo para nós assim, se nós sabemos, então, o que são direitos humanos, dignidade da pessoa humana, por que nós não aplicamos? Ou por que é difícil fazer essa aplicação? Ou por que quando nós aplicamos, a gente acaba criando outras barreiras e dificuldades? Então, por exemplo, tem o Estatuto do Refugiado, mas veja a situação que a professora Rosana trouxe para nós. Né? A gente tinha 6.000 pessoas para tratar, agora tem 127, olha a precariedade. Né? Então, em linhas gerais, é isso que ele está discutindo conosco. E a maneira como eles vão encontrar para dividir a totalidade desse saber são nessas 3 variantes que eu vou entrar agora com vocês, a física, a ética e a lógica. Então, a física está relacionada à natureza, a ética à moral e a lógica à racionalidade. E eles tentam, então, trabalhar com todos os aspectos que compõem a identidade humana, né? Então, já entrando aí na segunda parte, já que a gente estabeleceu o que seriam aí os estoicos, né? Claro, gente, de linhas muito gerais. Tem gente que leva 2 anos para estabelecer o que são os estoicos, ok? Então, vamos dar um desconto, né? Esse segundo momento, a ideia é destacar com vocês, então, as relações que a gente pode traçar entre o estoicismo e os migrantes para fortalecimento da ideia dos direitos humanos, né? De acordo com o artigo 3º, inciso 1º, que eu li aqui para vocês. A primeira relação que a gente pode tratar, ou seja, eu gosto dessa alegoria porque ela parece me autorizar a trazer os estoicos para reforçar a compreensão de direitos humanos junto à situação dos migrantes. É que a filosofia estoica tem um caráter migratório, né? Ela só foi possível porque seus fundadores, nenhum dos fundadores dela em Atenas era ateniense, todos eles eram estrangeiros, né? O Zenão era negro, oriundo da ilha de Chipre, Cleanto e Crisipo eram da Ásia Menor. Então, quando eles eles já se estabelecem com uma perspectiva de estarem de fora, de serem diferentes, né? E só é possível a gente compreender, então, isso porque eles já começam com uma perspectiva de movimento, né? Para que a filosofia estoica vá para além de Atenas, saia de Atenas e vá conquistar aí outras fronteiras, em especial o Império Romano, né? Na sua fase mais tardia. Nessa característica, então, considerando a lógica, entre diversos fatores que a gente pode apontar, acho que o mais interessante é o foco na linguagem, né? A linguagem para os estoicos é uma variante lógica. E eles entendem que existem 3 coisas interligadas na linguagem. A voz, que é o som da palavra, o significado, que a voz vai exprimir, e o objeto, que é a própria coisa a qual a voz se refere, né? A voz e o objeto, para os estoicos, são corpóreos. Eles se materializam, eles acontecem, eles realizam, né? Já o significado, ele é incorpóreo. É muito próximo
do que vem a ser discutido bem mais para frente, numa virada linguística, com Wittgenstein, de jogos de linguagem, né, que a gente amplia a nossa linguagem a partir da compreensão dos jogos de linguagem de determinados grupos. Então, os advogados têm um grupo de linguagem, os educadores têm um grupo de linguagem, os demógrafos têm um grupo de linguagem. Conforme a gente vai conhecendo diferentes linguagens, nós vamos ampliando a nossa compreensão desse mundo. Os estoicos estavam dizendo aqui, então, que o significado sendo incorpóreo, é claro, na limitação deles, tem uma conotação de verdadeiro ou falso, mas é um significado a ser atribuído a depender daquele que compreende a situação presente ali, né? E ele vai se vincular à voz verbal ou escrita, apontando para um determinado objeto. Então, para eles, a voz é um corpo que vai produzir um efeito de quem fala para quem ouve, né? A voz humana é o som articulado emitido pelo pensamento. Na teoria da linguagem, então, eles vão conseguir reunir e articular os propósitos de outras teorias, acentuando e dando compreensão a essa voz, porque a transferência que a gente pode fazer é que a linguagem é extremamente importante para esses grupos migrantes. Claro, ela é importante para todos nós, ponto, né? Por que eu estou dizendo que no caso dos migrantes ela tem um plus, uma força, né? Porque a linguagem para eles vai reunir a articulação entre aquilo que é presente, ou seja, onde eles são entendidos. Eu estou chamando migrante aqui, mas eu estou falando isso como gênero, tá? Então estou tentando trazer todas as outras identidades aqui presentes na própria lei de migração. Então, quando eu falar migrantes, por gentileza, entendam nessa perspectiva mais ampla. Então, ele tem uma articulação com o presente, que é onde ele está e como ele é entendido agora, e com o passado, que é de onde ele vem, da sua localidade, né? Também nesses livros que a professora Rosana trouxe, com base em alguns autores aqui, Borba, Moreira, Santos, eles vão identificar que a linguagem deve ser entendida como um fator facilitador da integração, né? O Santos, quando conta da migração senegalesa, identifica a linguagem como a responsável pela delimitação das relações humanas, já que entre eles acabam utilizando as línguas de seus respectivos países, mas enquanto comerciantes com a população consumista, valem-se da linguagem local. Então, a linguagem para eles é um movimento com que eles mantêm viva a própria essência e começam a construir outras essências, né? E no estoicismo, Epiteto vai dizer para nós assim, os limites da retórica não estão exatamente na evidência. Então a gente fala assim, a retórica é aquilo que vai me convencer, né? Na verdade, o limite dessa retórica está na insensatez do ouvinte, que sequer sabe escutar. Então, uma citação literal dele, né? Se existe uma arte de bem falar, também existe outra de bem escutar. Portanto, não faz sentido dialogar com pessoas que não se rendem às mais evidentes verdades. O que ele está chamando aqui, né? Ele está dizendo, olha, preste mais atenção no que aquele que está chegando tem a lhe dizer do que explicar para aquele como é que as coisas funcionam no lugar que ele acabou de chegar. Porque assim será a forma mais fácil de você estabelecer um diálogo com essas pessoas, né? Também no estudo das migrações é manifesta a convergência daquilo que é belo, né? Da verdade, da escuta. Em outros trabalhos também presentes nos livros da professora Rosana, organizado por ela e pelos colegas, eles evidenciando essas falas, eles trazem para nós histórias encantadoras de vida, entretanto não menos trágicas, que verbalizadas por seus protagonistas estão mais próximo que poderiam das suas respectivas verdades, né? Essas, por suas vezes, necessárias para a compreensão desse grupo de pessoas. Todavia, e aí é a parte mais relevante de todos nós que estamos envolvidos com a discussão da migração, dependentes de uma escuta atenta, profissional, para além da romantização, que vá configurar em políticas públicas de atenção aos migrantes em várias partes do globo. Não tem como pensar a política pública para um grupo de pessoas sem escutar essas pessoas. Partir do pressuposto de que nós sabemos o que elas precisam, né? Eu só vou saber o que o outro precisa perguntar para ele. E isso é altamente relevante em todos os processos e dentro dos três poderes, tanto para a organização de uma legislação que seja mais próxima deles, né, então no poder legislativo, quanto para a implementação dessas políticas no poder executivo, quanto para o poder judiciário, que é o momento do jus expediente que eles vêm aqui, né, solicitar
as mais diferentes ajudas para que eles possam ser reconhecidos como sujeitos de direito. Nesse proscênio, então, a relação entre a lógica estoica e os migrantes, que eu trago para vocês, a voz acaba simbolizando não só as virtudes, ou seja, presentes e passadas dessas pessoas, daquilo que elas carregam consigo, daquilo que elas estão estabelecendo agora nessa nova situação, mas também verdade no discurso retórico, né? Dar voz aos imigrantes nos processos aos quais são submetidos é condição sem a qual há uma efetivação adequada da lei na perspectiva dos direitos humanos, tentando amenizar aí a intensidade, de vez em quando, a rudez desses mesmos processos. Então, o diálogo, parece que não, mas ele acaba tendo o poder, digamos assim, de minimizar a intensidade e a dificuldade que essas pessoas passam quando elas chegam em determinados países, né? Muito bem. No campo da física, o que a gente pode trazer com relação aos estoicos, e foi bastante interessante, que aí a professora começa a discutir conosco sobre as migrações transnacionais, né? Sobre as migrações transnacionais. Para os estoicos, a física vai constituir um fundamento de direito natural, né? É na física que a noção de sistema e de totalidade se revela de forma mais forte, mais evidente, né? A base da física estoica é a afirmação da existência de uma razão universal que produz e governa o mundo. A ordem do universo é garantida por uma lei que implica a correlação de todas as coisas, formando uma cadeia de causalidade que não pode ser rompida, né? A razão universal garante essa ordem, por isso ela é tida como natureza intrínseca, presente e operante em todas as coisas. Dessa maneira, não há uma relação estanque ou incomunicável entre o sujeito e o objeto do conhecimento. As coisas e os seres não têm fronteiras definidas, eles se entrelaçam em relações complexas, formando uma totalidade que é o mundo. Essa passagem deles nos faz lembrar de pelo menos duas coisas, né? Mas mais forte é aquele filme Ponto de Mutação, quem não conhece, fica a dica do final de semana para ver, em que os três cientistas começam a discutir, olha, se a gente for minimizando até depois do átomo, o que nós vamos encontrar? Nada, nós vamos encontrar o mesmo fator para todos nós. Ele quer dizer, então, que numa situação super micro, nós não conseguimos mais ver a diferença entre a Annelise, a Ana, a cadeira. Os estoicos, nesse momento, já tinham essa compreensão de que, numa escala muito pequena de compreensão, nós somos tão iguais que é muito difícil estabelecer a nossa diferença. E que, justamente por isso, é que estamos envolvidos numa ordem universal de causalidade, tá? Os estoicos, nesse sentido, então, tendo essa compreensão de relações intrínsecas e processos de causalidade, eles vão considerar o vazio, o espaço e o tempo como incorpóreos. Para eles, o mundo é pleno, ele é contínuo, não tem vazio. Não tem vazio porque o espaço é um intervalo preenchido pelos corpos que se sucedem ou se interpenetram. E o tempo é o hiato, é o momento que acompanha esse movimento. São os acontecimentos que fazem ter tempo. Então, eu só identifico o momento eu só identifico o tempo porque eu identifico o momento. É o contrário do que a gente tem feito hoje, né? A gente estabelece no tempo qual momento vai acontecer. Para eles, o momento vai estabelecer o tempo, né? E o espaço é preenchido por essas relações que as pessoas constroem entre si e consigo mesmas. Não vai se tratar, então, de uma sucessão de antes e depois, né? E sim um momento presente ou um ato de um acontecimento. Nessa estrutura, não há uma separação entre ser humano e natureza. As coisas também estão interligadas. O ser humano vai interagir com a natureza e essa interação significa compreender a natureza, consequentemente aceitar as suas leis, tá? Para o Radot, que é um outro filósofo, a física estoica ela é indispensável porque ela vai ensinar o ser humano a reconhecer que existem coisas que não estão em seu poder. E aqui eu já vou entrando na relação direta com a questão dos migrantes. Existem coisas que dependem de causas exteriores a cada um de nós e se encadeiam de maneira necessária e racional. Além da provocação, então, que eu fiz no início da minha fala com relação a essa mudança paradigmática, né, da compreensão do que vem a ser o migrante, né, eu preciso pensar as políticas de migração numa perspectiva de pertencimento e não de exclusão, como tem sido feito nos processos normativos.
eu também posso repensar e relativizar o tempo na perspectiva estoica para os migrantes. Então, por exemplo, assim como nas áreas sociais que acontecem as mais diversas solicitações, como saúde e educação, eu vou para a educação, que é a parte que eu me sinto mais confortável, em especial uma discussão que é comum de creche, solicitação de vaga em creche, né? O tempo das pessoas nesse processo é muito diferente do tempo do Estado. O tempo da vaga da creche é diferente do tempo da planificação ou da própria vontade política. A gente pode discutir diversas coisas de impedimento ou não da efetivação da vaga na creche. Fato é que o tempo da pessoa que espera a vaga é totalmente distinto do tempo daquele que vai tomar a decisão da abertura ou não, da consideração ou não da vaga. E isso, na vida dos migrantes, é extremamente relevante, porque o tempo daqueles que chegam em um determinado país sob as mais diversas condições é diferente dos que estão imbricados num rotineiro cotidiano, onde as justificativas burocráticas soam perfeitamente encadeadas para esses, mas absolutamente desconectas para aqueles. Né? Em outras palavras, o tempo de efetivação de um direito do migrante pode ser também uma afronta aos direitos humanos, que se materializa justamente no que a professora Rosana trouxe aqui para nós. Né? Ainda com relação a esse tema do tempo, a palavra prazo na nova lei de imigração aparece 47 vezes, de diferentes formas. Visto, procedimento, taxa, emolumento, sempre tendo como sujeito principal o Estado, o seu tempo, já que no que tange a liberdade ele soa como um desempenho frente ao tempo. Né? Então, se o Estado ele é o protagonista e parâmetro dos prazos, e vão ocupar aí o lugar da natureza na filosofia estoica, porque se para os estoicos é a natureza que vai fazer a condução do que é tempo, né, do espaço, não tendo vazio, a gente substitui aqui na nossa situação pelo Estado, e nessa situação ao migrante só resta se resignar por algumas coisas que não dependem dele, correndo o risco de complicar sua situação acaso haja a partir de si mesmo, tome suas próprias decisões, vá para a autotutela, né, que nós sabemos também não é algo incentivado. Nesse sentido, a pergunta que fica e que nos ajuda a discutir a física estoica é: onde estaria o tempo do migrante? Há espaço para a consideração desse tempo? Se não há espaço, deveria haver. Como é que eu vou trabalhar essas solicitações, essas compreensões, essas aceitações dentro do tempo do Estado? Né? Marquei até aqui, chamou a atenção a hora que a professora mencionou das 6.000 famílias que ainda estão nas ruas, das 700 crianças nas ruas. Onde está o tempo delas? É o mesmo tempo da solicitação? Não é. Né? Então, nós temos que pensar formas de justificar ou a aceleração ou a modificação desse tempo em favor dos imigrantes. E, por fim, a questão da ética. E aqui a ética ela é menos para os migrantes, mas para nós que trabalhamos com políticas públicas sociais. Né? A ética estoica ela trata da moral partindo de duas esferas: a moral do dever reto e a moral dos deveres médios. A moral do dever reto se identifica com aquilo que é honesto, com a harmonia com a natureza, a retidão da vontade, firmeza moral, convicção inabalável, caráter incorruptível. Né? É você atuar de acordo com uma compreensão visando um bem maior, não só o seu. E a moral dos deveres médios é baseada no cumprimento das ações conforme as tendências naturais, que todos nós possuímos. Conservação da vida, escolha de algumas condutas tidas como úteis, convenientes, preferíveis. Então é aquilo que eu vou fazendo de forma mecânica ao longo do dia, porque já se tornou parte do meu cotidiano. Ele vai dizer então que mesmo essas ações com um pensamento mais profundo, até as ações que são banais, cotidianas, ambas estão diretamente relacionadas a uma perspectiva ética. Ambas estão relacionadas a uma perspectiva de moral. Aquela mais aprofundada na moral do dever reto, e essa mais constante na moral do dever médio. Uma vez, então, estabelecido nessa física estoica que algumas coisas dependem de nós e outras não, como eu mencionei no caso da física, no domínio da moral do dever reto, o que depende essencialmente de cada pessoa é a vontade firme e inabalável de fazer o bem. Claro, vejam, não vamos pensar aqui em Hobbes, porque isso está outros tantos séculos muito mais para frente. Então, eles estão falando aqui
uma perspectiva que vai ao encontro dos Aristóteles, Sócrates e Platão, que vão falar de virtudes. Os estoicos também estão discutindo virtude. E virtude, para eles, é pensar em fazer o bem de forma firme e inabalável. Esse é o seu objetivo principal. Nesse sentido, a ampliação das tendências naturais transforma o bem individual ou pessoal em bem comum, coletivo, da humanidade. Aquilo que é bom para você será bom para os outros também. Por quê? Porque você não pode dissociar essa relação das cosmópolis, de que somos fagulhas do mesmo logos, né? Temos aí, então, uma distinção entre o domínio da moral do dever reto, que consiste em agir de acordo com a razão, em conformidade com a natureza, e o domínio da moral dos deveres médios, que consiste na escolha de coisas úteis e do alcance do sujeito que pode contribuir para uma vida melhor. A ética dos deveres, então, vai permitir o homem se orientar na incerteza da vida cotidiana, ao propor escolhas razoáveis, tendo em vista o bem da comunidade. Nós podemos dizer, então, que os deveres médios se encontram na esfera da utilidade, para evitar o supérfluo. Mas se é da utilidade, como é que eu evito o supérfluo? Como é que eu evito o egoísmo? Eu evito essas coisas porque eu submeto à moral do dever reto. Então, a moral dos deveres médios está diretamente associada, submetida, comprometida com a moral do dever reto. A ética dos deveres, então, vai ser uma teoria de ação, que vai ser conduzida aí por essa virtude. Quando eu comecei a mencionar sobre a ética dos deveres para vocês, eu falei, olha, é muito mais para nós que trabalhamos do que para os migrantes. E por quê? Porque a ética dos deveres, ela pode orientar as profissões públicas em diversos sentidos, né? No cumprimento dos deveres de cidadania, correspondendo a uma moral das ações úteis e preferíveis, extensiva ao gênero humano. Nesse sentido, então, talvez a ética estoica se aproxime mais de uma discussão acerca dos tomadores de decisão e implementadores de políticas públicas, também para migrantes, do que especificamente aos próprios migrantes. Porque é como nós vamos percebê-los na perspectiva física e na perspectiva lógica, né? Ou seja, da linguagem e dos tempos, né? O bem da coletividade, então, enquanto valor condutor das ações, somado a essas condutas úteis e preferíveis, poderia amenizar os impactos da física estoica no universo dos migrantes, quais sejam o exercício frente ao tempo e ao desempenho restrito de liberdade. Essa parte dos estoicos, para mim, embora seja final, é a mais relevante, porque é fato que, da forma como as coisas têm sido conduzidas, os envolvidos no processo, eles são mais senhores das vidas dos migrantes do que os próprios migrantes. Então, termos a consciência disso, né, é a mesma coisa que violência simbólica. Você anula a violência simbólica? Não, você reconhece que ela existe. E sabendo que ela existe, você toma algumas atitudes para minimizá-la, né, mas nunca neutralizá-la, desde que todos compreendamos que existe aí um processo de violência. Por exemplo, esse momento agora é um processo de violência. Eu escolhi para vocês o que eu ia falar e vocês estão aqui me ouvindo. Se vocês vão levar isso para vocês depois ou não, isso é outro problema. Tá? Mas vocês estão presos aqui com a gente durante essas 2, 3 horas. Né? Como é que a gente minimiza isso e possibilita um processo de diálogo? Né? Esse processo de diálogo a gente consegue minimizar se nós entendemos que estamos mais senhores da vida dos migrantes do que eles mesmos, enquanto diretamente envolvidos nas políticas públicas que permitem esses migrantes se movimentarem ou não. Veja a mudança que faz no mapa eles poderem ter o direito de ir, vir, estar e permanecer. Né? Claro, no que tange a categoria da magistratura, ao juiz, acho relevante a gente fazer a seguinte observação. Eu parto do pressuposto de que, especialmente, tirando o STF e STJ, as demais instâncias, o ativismo judicial, ele é causado por aqueles que levam o problema ao judiciário. Então, são aqueles que comunicam, os comunicadores da norma, é o nome que eu dou para essas pessoas, num texto chamado Contemplem, eis o comunicador da norma. Essas pessoas, quando trazem o problema para o judiciário, elas estabelecem para o juiz, que está preso ao princípio do non liquid, qual é a arena em que ele vai tomar as decisões. Então, essas pessoas também têm que ter em mente como é que elas vão apresentar o problema dos migrantes para o Poder Judiciário, porque a maneira como eles apresentam pode ser mais ou menos danosa. Pode ajudar mais ou menos o processo de aplicação da compreensão dos direitos humanos. E aí a gente entra
na perspectiva que a própria professora Rosana também falou, sobre governança. No caso dos migrantes, nós temos aí direitos difusos e coletivos, individuais, mas nós vemos na sociedade brasileira, ao longo do tempo, tratando alguns direitos coletivos e individuais como coletivos e difusos como individuais homogêneos. Né? Então, por exemplo, quando eu peço uma vaga, eu faço 200 mil ações para uma vaga em creche, eu não estou fazendo uma discussão de direito difuso e coletivo. Eu estou transformando essas pessoas em consumidores. Eles estão se tornando uma discussão de individuais homogêneos. É claro que no caso dos migrantes existe uma característica que é individual, né, da situação de cada um deles, mas existe uma característica coletiva também. Então, como é que as pessoas vão fazer o diálogo com o judiciário, com o legislativo, com o executivo, na compreensão dessa complexidade de fatores que nós temos? E aí, encaminhando então para as minhas considerações finais, né, o que eu tenho para finalizar com vocês, na minha perspectiva, é aprender sobre o cosmo, ou seja, a física, a estoica, sobre a técnica de expressar bem a lógica, sobre o fundamento das ações morais, ou seja, da ética, pode ser entendido como uma finalidade de educação para os estoicos. Né? É uma formação ética do cidadão como ponto nuclear no estoicismo. Né? Quando a professora Rosana fala assim, como é que nós vamos nos relacionar com essas pessoas? Talvez a filosofia estoica nos ajude a discutir processos de educação. Nós temos alguns planos nacionais de educação e direitos humanos que podem trabalhar nessa perspectiva, né? Não só na educação básica, mas no cotidiano forense, inclusive, nos cotidianos das secretarias, das prefeituras, né, e tudo mais. E também no fechamento, além de deixar essa ideia para que a gente pense como nos comportarmos com a nova situação que se apresenta, a filosofia estoica também acaba nos ensinando, porque embora a gente relaciona os seus pontos principais com o tema da migração, fortalecendo aí a aproximação com os direitos humanos, conforme eu propus, em verdade trata de uma proposta de revisão de cada um de nós, de cada indivíduo, pois uma vez internalizada vai superar a ideia de outro sem qualquer relação consigo mesmo. Eu gostaria de deixar claro também aqui que às vezes quando a gente fala que é pedagogo, o pessoal acha que a gente vai trabalhar com purpurina, falar que nós amamos todos os nossos alunos. Eu não sou da corrente da pedagogia do amor, tá? Aliás, eu acho que o amor é uma coisa que você põe e dispõe de forma subjetiva. Agora, respeito é obrigatório. Respeito não tem opção, não é opcional, é obrigatório, né? E essa internalização de que o outro tem a ver comigo na perspectiva do respeito me obriga a compreendê-lo assim, me obriga a tomar partido da relação ou da situação em que ele se encontra, né? Então, nesse sentido, não seria a visão sobre os migrantes a ser modificada, mas a visão sobre nós mesmos, a fim de resgatar a moral de um dever reto para guiar a moral dos nossos deveres médios, há muito desgovernados dos nossos territórios imaginários, criadores de guerras e sofrimentos reais. É isso. Muito obrigada. Que está funcionando. Eu queria passar a palavra para o meu colega Márcio para fazer alguma intervenção, comentário, pergunta para as professoras. Se der tempo também, depois eu gostaria de fazer também. Por favor, Márcio. Muito obrigado. Queria agradecer aqui o Renato, o Nardelli. A escola tem sido marcada principalmente pelas exposições de áreas não pertencentes ao direito. Acho que se eu pudesse botar uma tendência da gestão do Nardelli na escola, eu acho isso muito bom, particularmente para mim. Eu já completamente meu tempo de aposentador. Direito, mas outras questões que não são
professora Elisa falou que eu vou passar uma violência de 3 horas, então eu já aprendi que eu sou um pouco masoquista porque eu estou gostando dessa violência, né? Então, parabenizo o Nordeste por essa iniciativa. Particularmente eu tenho graduação em exatas, tenho mestrado em educação, então essa diversidade de temas me agrada. E também me agrada estar aqui. Fui juiz aqui em 1998, depois 2012 a 2014. Tenho grandes amigos aqui, Macaroni, Raul, outros que não estão aqui. É uma cidade que eu gosto muito, então, para mim, esse curso, essa oportunidade de vir aqui a Campinas, para mim era imperdível. Eu também queria dizer aqui que me honra muito estar aqui assim, na palestra da doutora Rosana. Conheço a doutora Rosana desde que ela era adolescente, eu sou, evidentemente, muito mais velho que ela. E tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela e ela teve até a oportunidade recentemente de colaborar no mestrado do meu filho, em relações internacionais, então eu tenho uma dívida de gratidão aqui à doutora Rosana e gostei muito de poder estar aqui e expressar esse agradecimento aqui a ela. Então, eu gostei muito das duas palestras, evidentemente, vou fazer... outra coisa que eu aprendi aqui, por exemplo, né? Eu já conheci os históricos, mas para mim Cosmópolis era uma cidade que ficava aqui perto de Artur Nogueira, entre Artur Nogueira e Paulínia, né? Eu já não lembrava que Cosmópolis veio dos históricos. Então a gente aprende aqui, não é que não aprende, aprende. A primeira provocação aqui, eu acho que essa vai mais para a doutora Rosana, mas é o seguinte, me pareceu aqui a lei de imigração nova, né, o tempo da justiça realmente é diferente, quase não chegou a gente, pouca coisa ainda dessa lei, né, já é de 2017, mas as coisas demoram aqui para chegar. Ela, evidentemente, tem muito mais qualidades do que o antigo Estatuto do Estrangeiro, e o que mais me toca é a despenalização, né? Então, havia muitos julgamentos de crimes relativos ao ingresso, permanência, reingresso, falsificação de vistos. Isso deve diminuir muito. Eu também acho que, nessa situação, os instrumentos administrativos da deportação, expulsão, etc., que continuam aqui, são muito mais eficientes, então não havia necessidade mesmo dessa criminalização. Também foi revogada essa questão relativa às atividades políticas do estrangeiro. Uma pergunta que eu faço, eu até imagino, porque me parece que a lei nova, ela intencionalmente evita usar a palavra estrangeiro. Eu não sei se isso é algo bom, eu tenho minhas dúvidas, né? Em primeiro lugar, porque eu não sei se a gente pode atribuir objetivamente um significado ruim a uma determinada palavra, independentemente da intenção daquele que a emprega. E quando eu li essa lei nova para vir aqui, eu fui ver a Constituição usa o termo estrangeiro, e por diversas vezes, se refere àquele de fora como o estrangeiro. Então, não sei se isso foi intencional, será que isso é realmente bom? Será que isso é realmente relevante ficarmos nos atendo, e no caso da lei de imigração, com uma questão, né? Ela não usa a palavra que a Constituição usa para se designar aquele que pretende entrar ao não nacional. A Constituição usa os termos brasileiro e estrangeiro. A Lei 6.815 pode ser taxada de ser uma lei fruto da ditadura militar e com preocupações de segurança nacional, mas a Constituição de 88 não. E também usa o termo estrangeiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre as diferenças migratórias entre as migrações do final do século XIX e do século XX. Eu vi que ambas tocaram na questão da vulnerabilidade da migração atual. Aí, eu não tenho conhecimento disso, mas eu me pergunto, essas migrações dos fins do século XIX e XX também não eram de pessoas vulneráveis? Eu sei que os estados estavam aceitando a imigração, os estados europeus estavam promovendo a migração, alguns estados asiáticos, como o Japão, inclusive, compravam terras, davam maiores condições,
mas me parece que na maior parte das vezes também havia muita vulnerabilidade. E o último ponto é, se a finalidade é provocar uma ideia de não discriminação no imigrante, se o fato de nós sermos um país, uma nação formada não por grupos étnicos, não por grupos religiosos, ou seja, o nosso conceito de nação é muito mais próximo de uma comunidade presencial do que qualquer outro tipo de nação europeia, por exemplo. Se essa nossa histórica formação de imigração não é algo que deve ser acentuado do ponto de vista educacional, né? Ou para falar diretamente, você também é filho de imigrantes, você também é neto de imigrantes, por que você vai ter uma atitude preconceituosa com o imigrante? E o último ponto, eu já me estendi demais, me parece também a legislação tem uma preocupação muito grande em positivar políticas públicas, né? Isso tem sido feito nos últimos 20 anos por quase todas as áreas, e eu acho que o resultado, não quero decepcionar os senhores com o Poder Judiciário, fiquei contente de ver que outros órgãos do governo agora são taxados de morosos. Normalmente a gente vai nas palestras e é só o Judiciário que é colocado como algo que demora, mas também eu vi agora que né, o órgão que tem que examinar os pedidos de refugiado também demora. Então, assim, fiquei até contente, porque não é só o Judiciário que demora. Se essa inscrição das políticas públicas na legislação tem um resultado positivo ou não, eu vou dar minha opinião. Me parece que não. O problema que aconteceu na saúde, e a saúde viveu essa situação, e o Judiciário não tem dado uma boa resposta, né? Não me parece ser o órgão adequado para soluções de problemas orçamentários não resolvidos nos fóruns democráticos normais. Então, não tenho muita esperança no Judiciário na solução para a implementação de políticas públicas para os quais falta dinheiro ou falta capacidade de planejamento. Me parece que essa lei está incorrendo no mesmo erro que incorreu nas demais políticas públicas. Eu agradeço a atenção. Respondem na sequência. Essa questão da governança que a professora Rosana comentou, como aspecto prático, eu achei bastante importante. A Elisa tocou nesse assunto também quando falou da questão da relativização do tempo, o nosso tempo, de quem analisa a questão dos imigrantes e refugiados, é um tempo demorado. A professora Rosana comentou, no caso, de uma análise de um processo protocolário de 8 anos ou mais, né? Muito tempo, tem gente que vai embora realmente, né? Enfim, então como resolver essa questão do tempo e da conexão com as entidades que cuidam disso, né? Então, essa conexão entre as instâncias para melhorar, se vocês têm ideias e algumas questões propositivas que vocês já teriam pensado. É isso aí, obrigado. Opa, por favor. Deixa eu aproveitar aqui o próximo no microfone para fazer uma pergunta também. Não, vou fazer a pergunta daqui a pouquinho, mas antes deixa eu só fazer um registro aqui. Nós tivemos em junho o primeiro Fórum de Direitos Humanos da JUF, que foi realizado em São Paulo, e um dos temas que debateu muito foi o tema da migração e refúgio. Nós tivemos um conjunto de enunciados, né? Entre eles, eu vou rapidamente passar um aqui, ó. Primeiro enunciado: salvo naquelas hipóteses em que a distinção é explícita, migrantes indocumentados possuem acesso aos mesmos direitos que os migrantes documentados. Não se admite a prisão para fins de deportação ou expulsão, uma vez que não há previsão legal na Lei 13.445, Lei de Imigração, não será o decreto via adequada para o enunciado. Depois há uma recomendação para a situação dos presos estrangeiros, que eu vou pular aqui. Além das hipóteses da Lei 13.474/97, o princípio do non-refoulement também pode ser aplicado para migrantes que não sejam refugiados ou solicitantes de refúgio, com base no artigo 62 da Lei 13.444/17. A hipótese de não devolução prevista no artigo 3º da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes é absoluta, não comportando qualquer exceção, devendo ser aplicada para refugiados, imigrantes e brasileiros naturalizados indistintamente.
O sétimo seria a exigência documental de imigrantes em situação de vulnerabilidade deve ser relativizada diante das circunstâncias do caso concreto e da dificuldade de obtenção de documentos no país de origem. Além das causas de inexpulsabilidade previstas no artigo 55 da Lei de Imigração, é possível anular a expulsão com base na previsão de não devolução na legislação interna ou em tratados internacionais de direitos humanos. É possível o reconhecimento judicial da condição de refugiado, desde que haja decisão prévia em referimento pelo CONARE. Para a regularização migratória de crianças e adolescentes, é suficiente a representação por apenas um genitor, sem a necessidade de autorização expressa do ausente, ante o reconhecimento da regularização documental como elemento de proteção integral. Cita aqui o artigo, então, é desvinculação e desvinculação entre a concessão de autorização de residência e eventual devolução futura por reconhecimento de subtração internacional. A regulamentação administrativa da acolhida humanitária poderá ser estendida judicialmente, por analogia, a apátridas e nacionais de países em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção ou de desastre ambiental, ou de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário ou em outras hipóteses. Aí vai a inclusão de nome social no RI, no Registro Nacional do Migratório, dispensa alteração no Registro Civil do país de origem, nos termos do artigo 69, parágrafo 4º e 5º do Decreto-Lei 9.699/2017, devendo o nome civil constar apenas dos bancos de dados internos e não do CRNM, da Carteira de Registro Nacional Migratório e do Migrante. São algumas das reflexões que foram fruto desse fórum que nós tivemos há algum tempo atrás, em que se debateu muito a situação do migrante e do refugiado. Mas isso aqui é só para um registro dessa discussão que tem ocorrido em alguns fóruns nossos. E a pergunta que eu coloco é a seguinte: nós vimos um dado ali apresentado de que o Brasil é mais um país de passagem do que um país de permanência. Então, é um mito aquela ideia de que nós somos um país hospitaleiro, aberto, disponível a receber os migrantes, ou nós temos uma característica social da miscigenação, da abertura, que torna o país atraente à migração. Porque pode ser que a questão da passagem seja um problema mais das condições econômicas sociais. Né? Nós temos 13 milhões de empregados com dificuldade no próprio mercado interno para os brasileiros, imagine para as pessoas que vêm de fora e não trazem, eventualmente, uma capacidade ou uma habilidade de trabalho que seja valorizada no mercado interno, que seja semelhante ao que nós temos aqui para os nacionais. Acho que não sei se tem que abrir mais para outras perguntas. O tempo urge. Então, obrigado. Muito obrigada, doutor Márcio, doutor Nardelli, doutor Nigro. É uma honra poder ter esses comentários e a oportunidade de dialogarmos, né? Com relação à nova lei de imigração, dessa questão do estrangeiro, é que eu analiso como o primeiro momento político em que ela foi montada, né? É uma lei que eu diria suprapartidária. Ela teve uma participação de diferentes atores, diferentes comunidades, teve uma discussão, teve consultas. Então, acho que tem um ponto aí que eu vejo, até como conceitual, que o estrangeiro sempre é o outro, nas ciências humanas, na filosofia, né? Então, distanciar de uma lei do estrangeiro para uma lei de imigração passaria a ter essa conotação dos direitos humanos, embora na Constituição ainda se fale do estrangeiro. Mas eu acho que hoje eu analisaria que, para a gente pensar um pouco a importância de se chamar lei de imigração, é que se nós formos pensar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela só fala e ela só se pronuncia que todo mundo tem o direito de sair do seu país. Você tem direito de ser imigrante. Mas a Declaração dos Direitos Humanos não te garante que você possa ser imigrante em qualquer outro território. Então, hoje, até pela sua provocação, eu pensaria que ganha força
lei de imigração se nós formos juntar com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevê que você pode sair de todo lugar, mas nenhum outro lugar, né, pode te acolher. Né? Então, a declaração silencia nessa possibilidade de permanência em outro país. Né? Agora, o senhor tem razão nessa questão da disparidade com a Constituição, porque lá ainda continuamos sendo tratados como estrangeiro, né, nessa questão da lei de imigração. Mas aí, acho que tratando como no conceito de imigração, um dos primeiros artigos ele vai elencar quais são os tipos migratórios, né? Que foi um dos pontos bastante discutido nessa lei de imigração, que em algum momento até o turista era migrante. Todo mundo que entrasse aqui, bom, aí né, todo mundo era migrante, até o turista ele tem um visto, né, carimbado de imigrante, numa das versões. Então, eu acho que o que ela anuncia, a lei de imigração, e eu espero que assim ela garanta, é que nós vamos passar do estrangeiro como ameaça para o migrante como cidadão. Né? Então, eu vejo que talvez tenha que se avançar em alguma dessas questões, particularmente nesses conceitos, mas o estrangeiro ainda, se tivesse mantido como estrangeiro na nova lei, ainda ele estaria muito preso a essa questão da ameaça do outro e do Estatuto do Estrangeiro. Né? Mas eu considero que é um debate ainda bastante produtivo, essa questão. Até porque outros países mantêm essa nomenclatura, né, de estrangeiro. A outra questão que é importante, da vulnerabilidade, sim, no século XIX para o XX, particularmente os italianos, eram os italianos com menor, né, eles vinham em terceira classe, tinha que ter família grande, era tudo que a Itália não queria, acabou vindo para cá, né? Mesmo Campinas, por exemplo, os migrantes mais pobres italianos foram para Sousas, sem nenhuma assistência de saúde, sem nenhuma assistência dos senhores do café. Então, tem uma questão da vulnerabilidade que vai carregar essa presença imigrante e que daí, no Estatuto do Estrangeiro, se a gente voltar nele, vai ser muito marcado como imigrante indesejado. Né? Porque o Estatuto ele só vai falar de quem é desejado. Fora daquilo, todo mundo é indesejado. Então, os vulneráveis seriam os primeiros a serem indesejados pelo Estatuto do Estrangeiro. Né? Então, sim, eu acho que nós temos esse paralelo do século XIX para o XX e para o XX para o XXI, bem resgatado essa questão de que são populações vulneráveis mesmo, nesse momento, mas a diferença fundamental do XIX para o XX é que mesmo pobres eles eram brancos e eles vieram para branquear a nossa raça. Era um projeto de nação brasileira. Entraram 5 milhões de escravos em 300 anos. Entraram 5 milhões de imigrantes brancos. De 1856 até o nosso conterrâneo senador Vergueiro. Exatamente. Então, de 1856 até depois da Segunda Guerra, foram 5 milhões de brancos. Né? Então, nós tivemos um Estado-nação que ele precisou da migração não só para o assalariamento da força de trabalho, mas para o branqueamento da raça. Né? E eu acho que essa é a questão fundamental. Mas que também eram vulneráveis, só que eram brancos, né? Europeus, e carregava a conotação de que eles eram civilizados e nós não éramos. Né? E agora a gente vai inverter, a gente se acha muito civilizado para os migrantes sul-sul. Esse é o ponto, é a questão do colonialismo. Né? Nós vamos nos achar muito civilizados, muito avançados diante do fluxo africano. Né? Então, acho que agradeço levantar essa questão, porque acho que merece mais reflexão sobre essas dúvidas. Para levantar só mais 2 pontos, um deles geracional, né? Eu sou filho de imigrante, como é que eu não vejo o outro como imigrante? Eu acho que está faltando a gente resgatar isso, né? Está faltando resgatar essa questão geracional para se colocar no lugar do outro. Né? Mas tem um ponto que talvez tenha sido falado aqui, que é a questão da língua. A língua,
eu vou olhar do nosso lado. Pela nossa ser portuguesa, a gente discrimina os outros que falam a língua de mais da metade do mundo e nós não falamos. Né? Nós é que discriminamos quem fala, os congoleses que falam francês, porque eles são negros. Nós é que vamos discriminar os latino-americanos que falam espanhol e outras nações, metade, né? Só nós não falamos espanhol na América Latina. Então, eu acho que tem um problema na questão da discriminação que nós vamos carregar, que é a questão da língua, mas é a língua do outro, né? Porque nós aqui estamos achando que nós somos muito civilizados. Né? Seria esse o fator de ter mais venezuelanos na Argentina do que no Brasil? Isso é um fator importante. Na Colômbia e no Peru também. Nós tivemos um depoimento de uma venezuelana, que ela é muito, enfim, ela é muito ativa, e ela está aqui em Campinas agora, voltou para Roraima, mas que ela fala assim, olha, para eu não ser discriminada no Brasil, é o seguinte, a única coisa que eu pude trazer do meu país é a língua. Mas se eu falo espanhol, vão me dizer, lá em Roraima, que eu valho 80, que é o valor das prostitutas lá. Então, a única coisa que eu consegui trazer foi a língua, e eu não posso usar a língua aqui. Né? Então, eu acho que é uma questão que nós vamos ter que enfrentar, e no caso da nação, mesmo filho de bolivianos que nascem no Brasil continuam sendo discriminados nas escolas, né? Pelo estereótipo, pelo físico, pela língua materna. E talvez, acho que para fechar a questão das políticas públicas, acho que nós estamos vivendo um momento que tudo se judicializa, e eu acho que é um caminho muito perigoso. Né? Um caminho perigoso não só pela questão da morosidade ou qualquer outra coisa, mas por uma falta, talvez, né, de um maior envolvimento dos diferentes atores da sociedade. E aí eu entro na questão... Eu acho que o ponto fundamental para pensar na governança, e o exemplo local é o melhor que pode existir. Não adianta a gente achar que nós vamos fazer se a gente fizer uma política migratória, nós vamos cair na segurança nacional. Então, o que tem de melhor é pensar o local. Como que localmente nós vamos gerir esses fluxos? Então, para a gente partir da governabilidade migratória, que segundo Lélio Mármara, ela está baseada na segurança nacional, para a governança, nós temos que mobilizar os atores, incluindo os próprios migrantes. Né? E vocês viram, o perfil deles são muito diferenciados. Nós não podemos fazer uma única ação dentro dessa governança que dê conta da variedade de fluxo. Como é que nós vamos atender os bengaleses e os venezuelanos e os congoleses na mesma prática de um serviço público? Ou na saúde? Né? Então, eu acho que o ponto fundamental que eu acho que do conceito de governança, primeiro é de direitos humanos, o segundo eu acho que tem que ser essa possibilidade de diálogo com diferentes atores. E da minha perspectiva, a governança ela começa no âmbito local. Embora as explicações vão estar todas no âmbito global, né, as políticas sociais e a governança se dá primeiramente no âmbito local. E só para fechar, a questão do mito de receptividade migratória, a professora Giralda Seifert, ela é uma das teóricas que vai dizer isso, que nem os brancos foram bem recebidos aqui quando ela vai estudar os alemães protestantes no sul do Brasil. Porque os desejados eram brancos, europeus, católicos e civilizados. Os incivilizados também não era interesse nosso. Né? Os japoneses também só depois. Né? No momento era uma ameaça para o Brasil ter os japoneses. Então, esse mito da receptividade, ela vem até hoje. E, às vezes, a gente confunde isso, porque a gente vai dizer, não, né, nos discursos, o Brasil é um país receptivo, ele tem uma história de migração, mas não vamos esquecer, é a migração branca. É aquela que era para o branqueamento da raça, aquela que serviu como pretexto para o trabalho assalariado, sendo que a gente já tinha 5 milhões de africanos aqui no Brasil. Né? Então, eu acho que se apoia muito nessa questão da migração e do Brasil como um país aberto, mas, ao mesmo tempo, nós temos o problema da nossa estrutura social
que diferencia negros e brancos na sua estrutura, né, ocupacional e social, que isso vai se sobrepor agora a essas novas migrações que são não brancas. Então, a questão do racismo, ela é forte, muito forte nas migrações do século XXI, que vem da nossa estrutura como sociedade brasileira, né? Então, o livro do professor Florestan Fernandes, O Negro na Sociedade de Classe, se a gente for lendo as entrelinhas, nós vamos entendendo onde é que estão querendo colocar os migrantes, né, não brancos no país. Então, acho que é isso. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Vou fazer algumas considerações já partindo das falas da professora Rosana, e agradecendo já as provocações da mesa, né? Com relação ao estrangeiro, o professor Vedovat tem uma frase que aí eu vou falar para você, provocar ele amanhã com essa mesma pergunta. Porque ele fala assim, estrangeiro aqui como em qualquer outro lugar do mundo. E acho que tem essa discussão de perspectiva entre os direitos humanos serem os direcionadores daquilo que vem a ser a diferença, né? E, por outro lado, nós temos um paradoxo aí, porque a possibilidade de você ser emigrante, né? Daí você vai ficar onde? Igual ao terminal, né? No limbo, ali? Vai para onde você vai, né? Entretanto, o que nos permite dizer que existe um contrato social, ou seja, voltar aos contratualistas, é justamente o momento que você deixa de querer contratar com o seu Estado, que é a hora que você sai dele. Então, veja, olha, eu não quero mais estar aqui, e não querer mais estar aqui, uma perspectiva sociológica, filosófica, é deixar de contratar com o Estado em que você está. Porque esse Estado não está mais atendendo aquilo, ou não vai atender aquilo que você imagina que seria a obrigação dele em atender, né? Essa coisa da perspectiva também na educação, que a Rosana coloca para nós, né? Nós somos migrantes, nós temos uma história de migração e tal. Acho que a discussão do Raízes no Brasil, nós tivemos também um arcabouço teórico muito forte, inclusive envolvendo Gilberto Freire, dessa coisa do branqueamento da nossa raça. Nós tivemos um aporte teórico fortíssimo, né, justificando por que a gente tinha que se misturar. É muito difícil quando você tem essas discussões de todos os lados e tentar modificar o comportamento no cotidiano das pessoas, né? Então, na própria educação, a gente já tem dificuldade com processos de inclusão de pessoas com deficiência, das mais diversas possíveis. A pessoa fala a nossa língua, mora no mesmo lugar, conhece o mesmo país, mas é diferente, né? A dificuldade em incluí-lo no sistema educacional é violenta. Imagina falar de alguém que vem de uma linguagem, de uma compreensão diferente da nossa, né? Nós temos muito aí a perseguir e a insistir nos processos educacionais. Concordo totalmente com a provocação do Dr. Márcio com relação à inscrição das políticas públicas, né? No caso da educação, eu sou uma voz pregando no deserto, tá? E quem já trabalha comigo, viu minhas aulas, sabe que eu tomo pedrada de todo lado. Na educação, quando veio a Constituição Federal, eles entenderam que os remédios constitucionais seriam a salvação da efetivação do direito à educação. Então, existe uma influência na própria área educativa de pedir os processos de judicialização. E aí, quando você fala que esse não é o caminho, parece que você está contra a educação. Quando, na verdade, olha, nós temos que discutir a coisa de uma outra perspectiva, né? Na minha tese de doutorado, eu falei da ditadura do judiciário, nesse sentido de achar que o judiciário é o nosso senhor, e nós vamos lá pedir para ele vai efetivar os direitos, sem considerar as escolhas trágicas, as limitações orçamentárias, as dificuldades de planejamento, né? Eu tenho uma discussão de federalização, uma discussão de tributação. O município é o que tem a maior carga de responsabilidade social com menor carga de arrecadação tributária. As relações que a gente vai construindo, tipo Fundef, Fundeb, estou falando da área da educação, que é aquilo que me toca, né, mais profundidade. Mas concordo totalmente, é muito complicado a gente achar que o judiciário é elaborador e implementador de política pública. Ele deve ser um player, com certeza absoluta, mas não da maneira como nós estamos provocando o judiciário para ser esse player, de jeito nenhum. Né? Não tem dado nenhum fruto interessante para nós. E aí, nesse sentido,
já entro na provocação do Renato, que ele fala, ó, como resolver a questão do tempo e da relação entre essas instâncias, né? Renato, acho que isso não é um problema das políticas de imigração, isso é um problema de políticas públicas. Em políticas públicas, nós temos uma dificuldade enorme das intersetoriais, né? Vou dar um exemplo muito banal, mas, por exemplo, a gente tem aqui, né? O cara vai lá, arrebenta o asfalto, faz um asfaltamento novo. Aí vem a Sanasa, arrebenta o asfalto para arrumar algum cano. Vai lá e faz um remendo no asfalto novo. Eu estou pedindo muito para essas duas instituições conversarem em termos de quem vai fazer primeiro o buraco e do outro vai passar. Não estou. E olha que eu estou falando de uma situação estrutural, não estou falando de gente, né? Então, a gente tem uma dificuldade, inclusive por conta dessa compreensão das ciências sociais em geral, de achar que o judiciário é aquilo que vai resolver a maior parte dos problemas, de compreender que os processos de concertação, né, normativa, de maneira muito mais rápida, mudanças legislativas dentro do Poder Judiciário. E nós temos outras formas de resolver isso, né? Nós não precisamos ficar presos sempre ou reclamando sempre da morosidade. A morosidade também é nossa em pensar outras soluções. E eu acho que essas soluções estão na maior participação e envolvimento da sociedade como um todo, no maior envolvimento e participação do Ministério Público e nesse diálogo com a Prefeitura e as suas secretarias. Então, por exemplo, o problema da creche não é um problema de educação só, é um problema de trabalho decente, um problema de assistência social. Por que essas secretarias não são chamadas para dialogar? Acho que isso vai ao encontro da preocupação com relação aos migrantes também. E acho que com relação à questão hospitaleira, a professora já fechou, e parabenizo esses levantamentos. Já eu deixando sugestão baseado na fala da professora Rosana, que eu ouvi você mencionando aí, tendo pelo menos um genitor. Ela mencionou dos diversos casos que a criança não tem ninguém. Então, quando essa criança não tem ninguém, como é que a gente vai resolver o problema dela? Né? Fica aí a sugestão para na próxima pensar sobre isso. É isso, obrigada. Bom, se os membros da mesa não tiverem uma colocação, uma questão, Dr. Marcos, Dr. Márcio, podemos encerrar então, agradecendo novamente as expositoras. Acrescentou muito, foi um deleite para mim. Amanhã a gente continua, quem puder estar aqui. Temos novamente 2 palestras. Tá bom? Então é isso, uma boa noite a todos, obrigado.